Olá amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Eu sou o Lucas Knaip e vamos falar sobre o Red Bull Bragantino, que venceu o Goiás por 2-0 e agora está a 4 pontos do Botafogo com o mesmo número de jogos, né? A gente imaginava, né, que pós derrota para o Atlético Mineiro, o Botafogo podia colocar uma mão na taça, né? Mas eles perderam os 2 jogos que tinham pela frente e agora a vantagem é de apenas 4, né? E assim, com o Bragantino jogando o segundo turno muito melhor que o Clube Carioca, é candidatíssimo ao título o time do Pedro Caixinha. No momento eu coloco 3 times concorrendo fortemente ao título e outros 3 que podem entrar na briga dependendo do que vai acontecer. Para mim não foge desses 6, mas para mim Bragantino, Palmeiras e Botafogo são os candidatos principais ao título e correm por fora o Atlético Mineiro, o Flamengo e o Grêmio. Não dá para descartar esses também. O Flamengo tem um ótimo elenco, talvez melhore um pouquinho mais com o Tite nas próximas rodadas, né? Nesse início era de se esperar que fosse regular. Essas 2 derrotas não fogem tanto assim da normalidade, até porque acabou de chegar. O Grêmio, por incrível que pareça, né, mesmo com a defesa tão frágil, tem conseguido somar os pontos e está lá na 4ª posição. O Atlético Mineiro faz um bom segundo turno, né? Finalmente conseguiu se encontrar de uma maneira produtiva com o Filipão, por mais que seja ainda um pouco instável, vem somando mais pontos que o Botafogo e tá aí, 7 pontos de desvantagem, não dá para descartar ainda. Então a questão é, o Botafogo vem jogando mal e o Bragantino vem jogando bem, e quanto melhor jogar, mais pressão joga para o líder, né? E assim, o Pedro Caixinha é um baita técnico, né? A gente para pensar, o Bragantino não era para estar tão melhor do que na última temporada, porque perdeu um dos seus principais jogadores, o Arthur, para o Palmeiras. Não vem jogando bem por lá, mas no Bragantino era importante, né? E assim, né, tinha quase caído na temporada passada, né? Se paramos para pensar, o time ficou muito mais próximo de um rebaixamento do que brigar na parte de cima da tabela. O trabalho do Barbieri começou muito bem, chegou a ter final do Sul-Americano, mas foi decaindo de uma maneira vertiginosa, né? E assim, o Pedro Caixinha é uma escolha ousada, né? Você ir atrás de um técnico estrangeiro nunca é certeza de que o cara vai entregar bons resultados. A gente já viu isso aqui, nem mesmo o Bruno Lage, que eu imaginava que ia sobrar no futebol brasileiro, é a garantia de entregar resultados. Mas é aquela aposta válida, até porque ficar aqui com os técnicos brasileiros que quase sempre não te entregam mais do que um trabalho na média, né? Eu acho que era a coisa mais sensata a ser feita, foi o que eles fizeram. E assim, o Pedro Caixinha me surpreende porque o cara minimiza danos de uma maneira inacreditável, né? O Bragantino é o time que menos perdeu no Brasileirão. Não é fantástico isso, né? Menos derrotas que Palmeiras, Atlético Mineiro, menos derrotas que o Botafogo, que é o líder do Brasileirão. Empata muito, né? Mas aí a questão também de que se tivesse mais talento individual, muitos desses empates se tornariam vitórias. Porque num campeonato de pontos corridos e 38 jogos, nem sempre é a tática que vai desequilibrar todos os jogos. Às vezes vai depender de um jogador fazer a diferença. Eu acho que aí talvez é o que falta muito ao Bragantino, em algo, por exemplo, que todos os rivais têm mais, né? Tipo, o Eduardo Sacha está fazendo um grande campeonato brasileiro, mas ele não é o cara diferenciado, né? O Atlético tem o Hulk, o Paulinho, o Flamengo tem o Arrascaeta, o Bruno Henrique, né? Mais que eu tenho temporadas regulares dentro do Flamengo, são jogadores muito diferenciados. A gente tem ali um garoto naquele prodígio como o Endrick, Rafael Veiga no Palmeiras, Tiquinho Soares no Botafogo. O Bragantino vai muito na base de um coletivo forte e de um time que, ao meu ver, sabe se defender muito bem, minimiza danos muito bem, e é por isso que está na parte de cima da tabela e é o time mais previsível no sentido positivo da palavra, né, em termos de resultados. É o que menos tropeça entre eles e dentro das limitações do elenco está fazendo um trabalho louvável, porque já somou mais pontos do que no Brasileirão passado, né, e olha que ainda tem 7 rodadas pela frente, né, já marcou mais gols que no Brasileirão passado e está com uma defesa muito melhor. É o time que, ao meu ver, vem mostrando-se o mais eficiente, e isso para o primeiro ano de trabalho chama bastante atenção. A vitória contra o Goiás era bem esperada, um time, ao meu ver, melhor e mais organizado, e assim, uma vitória que também afeta muito a briga lá embaixo, porque essa derrota do Goiás deixa o clube do Centro-Oeste a 5 pontos da saída da zona de rebaixamento, então complica as coisas e coloca mais pressão para o clube Alviverde. Então vamos ver o que vai acontecer, mas o Bragantino está na briga pelo título. Acho que ninguém poderia imaginar isso no início da temporada, mas são as surpresas que o esporte nos dá e é por isso que o esporte é maravilhoso. Isso não é exclusividade do futebol, mas é aquele negócio, né? O esporte, a gente está vendo isso há tanto tempo e nunca se cansa, por quê? São roteiros novos e histórias novas sendo escritas. A gente não sabe o que vai acontecer, tudo é imprevisível, sempre tem coisas bacanas para serem vistas. Essas histórias novas sendo contadas transformam o esporte em algo mágico. E acho que é por isso que a gente está aqui sempre debatendo e comentando. Então, gente, por esse vídeo é isso. Nos comentários, deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo e até o próximo vídeo.